muito bom dia para todos vocês. É claro, sempre acompanhando a Ateliê TV, como é gostoso começar mais um programa. Ainda mais hoje, que ela está de volta, a Mayumi Takushi, trazendo todos os detalhes do mundo da pintura. O detalhe é que hoje a pintura é no tecido, trazendo para vocês todas essas novidades. Vou cumprimentar mais uma vez a Mayumi. Seja muito bem-vinda aqui no nosso programa, Mayumi. E você trazendo peças de pintura em tecido também, onde as pessoas vêm pedindo, procurando. Sim, o pessoal pede muito modelo de pintura em tecido, né? Então, e o stencil ele facilita muito, ele agiliza bastante o trabalho, é bem prático. Mayumi estava me contando aqui nos bastidores que ela tem viajado o Brasil inteiro dando cursos e workshop. Então você aí que não tem como ir pessoalmente fazer uma aula com ela, né? Não tem como estar frente a frente com ela, pode ter certeza que aqui a gente vai tentar passar o máximo da nossa aula pela televisão, com as dicas, com os nossos câmeras bem de perto, para que você possa apreciar e fazer as técnicas que a Mayumi tanto traz no nosso programa, tudo com stencil. Isso faz com que você que acompanha o nosso programa tenha mais vontade até de trabalhar na pintura, porque às vezes nem todo mundo, né, Mayumi, tem essa experiência, não fizeram cursos ou não encontram cursos na região. Sim. E através da televisão, das suas aulas, conseguem arriscar preparar uma peça, né? Com certeza. E o pessoal está conseguindo trabalhar direitinho, o nível está crescendo bastante, todo mundo está trabalhando bem legal mesmo. Que ótimo. Vamos para a pintura em tecido com a Mayumi. Bom, eu vou fazer então uma composição, tá? Com essa moldura oval e peônia chinesa. Sempre que eu trabalho no tecido ou na madeira mesmo, eu costumo fazer um esboço, tá? Então eu escolho uma cor bem clarinha, um tom de terra bem claro e faço a distribuição de todos os elementos primeiro para definir onde vai ser claro, onde vai ser escuro, para não ter aquele trabalho de precisar ficar sobrepondo cores, né? Na hora de criar, né? Isso, para facilitar bastante o trabalho. Então aqui eu trabalhei com Betumicolos Mahogany, então aqui o esquema eu trabalho um pouco com a tinta, mas é muito importante tirar o excesso. Tá. E eu uso um pouco do diluente para tecido, para tinta de tecido. Então a tinta ela fica bem ralinha. Então assim eu faço a marcação de todos os elementos suaves. E aí com o pincel na vertical, eu faço um movimento bem leve, não posso forçar muito para não carregar demais. O pessoal sempre pergunta se esse é o pincel ideal, né? A gente sempre repete isso, né, Mayumi? Sim, pincel Pituá é o mais indicado para pintura com stencils. Esse é referência 462, né? 462, tá. Isso. Esse aqui é o número 2, mas poderia ser o número 4, 6. Então, essa primeira marcação é um esboço, tá? Então eu não posso forçar muito. Eu utilizei algumas folhas também. Então, tenho pouca tinta. Se eu precisar, eu pego um pouco mais de diluente para forçar a entrada da tinta na trama do tecido. Certo, eu fiz tudo isso. Depois, eu fiz um esfumado em algumas áreas para fazer essa transição de tons. Isso ajuda a dar mais profundidade. E não parece que é uma pintura com stencil, né? Fica mais porcelanizado, né? Fica mais delicado, ajuda a suavizar as bordas. Isso você trabalha também na madeira, isso nas tuas técnicas, isso, tá? O processo é o mesmo. A diferença é a tinta, que a gente vai usar uma tinta para tecido aqui. E na madeira a gente pode utilizar tinta acrílica ou tinta PVA, né? Então aqui uma dica importante, toda vez que lavar o pincel, torcer para tirar o excesso de água e secar muito bem. Fazendo força, né, Mayumi? Pode fazer força, não precisa ter dó do pincel. Quanto mais abertinho, melhor, então não precisa ter medo. Aqui eu já trouxe ele um pouco mais adiantado, mas eu vou ensinar todos os passos, tá? Aqui eu vou encaixar a flor e vou trabalhar com o magenta. Então, primeiro eu utilizo o magenta, sempre vai tirar o excesso de tinta.
fazendo movimentos circulares para fazer o preenchimento. Então, primeiro eu faço ele chapadinho e depois eu vou começar a trabalhar com um pouco de branco também para dar o volume. Então, aqui eu fiz o preenchimento. Então, vamos começar a clarear. Eu vou usar um pouquinho de branco e eu vou clarear em algumas bordas, tá? Eu não vou fazer todas as pétalas, algumas laterais de algumas pétalas. Pincel sempre todo ele na vertical, né, Mayumi? Sim, sim, isso é importante. Para não penetrar tinta embaixo do stencil. Então aqui, olha que lindo que tá mais fica, né? rosadinho. Eu vou pegar um pincel limpo e um pouquinho de vinho e vou acentuar um pouco mais o escuro em algumas áreas, só para conseguir um pouquinho mais de contraste. Agora vai meio que de dentro para fora, né? Isso, aí ele vai ficar um pouco mais sombreadinho, né? Eu vou aproveitar essa florzinha aqui, esse botãozinho aqui, eu fiz o preenchimento dele com magenta. Vou fazer novamente, então, magenta. Depois eu posso usar um pouco de branco aqui. De novo, vinho. Aí eu troquei o pincel, tá? Usei o vinho e eu vou dar uma disfarçada nesse efeitinho aqui de stencil, completando esse espaço vazio com um pincel pequeno e a cor vinho. Aí já é mão livre, né? Isso. Mas o espacinho ele já tá bem demarcado, então é fácil de preencher. Aqui eu tô usando aquele pincel para tecido mesmo, 454. O número 8 já tá bem, já serve direitinho para entrar nesses espaços. E assim eu consigo disfarçar aquele efeito do stencil. Ótimo. E essa parceria, né, que é Acrylex, Opa e Condor, né, tá dando o que falar aí, que são os produtos Sim. que a Mayumi utiliza, né? E o tecido da Estilotex. Ah, é, tem o tecido da Estilotex. Isso. É que a gente até esquece um pouco do tecido, porque a Mayumi vem tanto com as madeiras, mas agora ela tá pintando em tecido, viu? Muito legal. Não, e tecido é muito bom também. Tem pano de copa, pano de prato, né? Sempre tem essas sugestões aí de você trabalhar. E como a gente teve que interromper aqui a Mayumi, eu vou aproveitar para agradecer e mostrar rapidamente os produtos da Opa. Que sucesso! Tem lançamento, vocês encontram nas lojas de todo o Brasil. Você que está acompanhando o nosso programa, com certeza irá encontrar um stencil da Opa na loja perto da sua casa. Se a loja perto da sua casa não tiver o stencil da Opa, pode falar para o lojista aí da região, né? Para esse lojista que ele tem que ter os produtos da Opa, até porque são stencils de qualidade, tem variedade e a Mayumi sempre pensando em trazer para vocês
vocês mais e mais peças para que você deixe a sua casa feliz, para que você possa presentear as pessoas que você tanto gosta ou até mesmo ganhar dinheiro, hein? Prestem atenção que tem pessoas fazendo também, vendendo e ganhando dinheiro. O site é opacriandoarte.com.br, tem o Facebook também da Opa, onde tem a agenda da Mayumi viajando pelo Brasil todo, tem peças que a Mayumi sempre traz e a Opa sempre apoiando o trabalho da Mayumi para a criação. Isso é muito importante, porque na hora que você compra um stencil, não é só a compra do stencil em si, não. Tem uma empresa por trás disso, inclusive a própria Mayumi, fazendo parte da Opa, criando peças para vocês e trazendo muitas novidades. Essa é a aula, viu, gente? Para você que está ligando agora a televisão, é muito love, viu? É muito amor que a Mayumi traz. Olha aí, olha aí, olha aí. Oh, que chique, hein? Então, vamos lá. A peônia, ela tem o miolinho, né? Então, primeiro eu vou escurecer esse miolinho com a cor jacarandá. Eu aplico a tinta e dou uma esfumadinha para fora em direção às pétalas. Agora eu vou pegar um pouquinho de rústico, deixar secar um pouquinho, depois a gente volta, porque o pistilo eu preciso fazer por último, porque eu trabalho com uma carga maior de tinta e se eu trabalhar agora é perigoso manchar. Então, eu vou para as folhas. Limpei o pincel novamente. Eu vou pegar verde grama. E é a primeira vez que eu vejo imagens do DVD também. Legal, né? É. Muito bom. Aqui eu vou posicionar as folhas exatamente em cima daquelas marcações que eu fiz com o marrom da Aquarela Silk. E aí eu faço o preenchimento dessas folhas com verde grama. Pode pegar um pouquinho de diluente. Aqui eu estou trabalhando um pouquinho mais rápido, mas no tecido, na pintura em tecido, é muito importante trabalhar mais tempo em cima do mesmo lugar para a tinta penetrar bem na trama do tecido, tá? Como aqui eu preciso trabalhar um pouquinho mais rápido, eu estou correndo, mas em casa o pessoal vai preencher melhor. Esses espaços vazios também eu posso esfumar. E agora eu vou começar a trabalhar com amarelo, esse amarelo ouro. Então eu posiciono o stencil em cima das folhas, para elas não ficarem todas na mesma cor, no mesmo tom. Eu vou começar a distribuir um pouco de amarelo em algumas áreas. E depois, para essas folhas conversarem com a flor, eu vou acrescentar um pouco de magenta com branco também em algumas áreas. Agora, vou lavar o pincel. Seca. Então, magenta, um pouquinho de branco. E aí eu posiciono em cima das folhas e eu vou tonalizar algumas áreas com esse tom de branco e um pouco de magenta. Muita gente tem dúvida de onde colocar de novo o stencil, é uma folha sobre a outra, e eu percebo que você vai criando assim, não tem uma regra. Tem, Mayumi, hoje a gente tem que prestar atenção nos detalhes de onde sai a flor, claro, para não ficar voando, não é essa a ideia. Mas não tem, eu percebo que não tem uma regra muito clara, né? A gente precisa ter algumas folhas por baixo, outras na frente, né? O que eu costumo fazer é deixar as que estão à frente mais claras, né, para que elas se destaquem mais. Mas assim, é muito intuitivo também. Tem o passo a passo, tem a imagem para o pessoal poder reproduzir depois.
Que até a Mayumi usa, que ela tem no celular dela, geralmente ela traz o tablet, aqui ela trouxe no celular, mas ela fica dando uma olhadinha ali no celular para verificar se é isso mesmo, se é essa mesma cor, se lá que coloca a folha, né, Mayumi? Sim, sim. São muitas informações, né? Então eu preciso, não posso deixar escapar nada. Aqui eu vou bater o Love. Eu vou usar o azul petróleo. Aqui eu vou aplicar uma camada fina, gente, uma única camada, mas vocês precisam reforçar, tá? Só para constar. Na moldura, eu posso deixar esse tom, só escurecer um pouquinho algumas áreas com o rústico. Eu tenho que mostrar como que eu fiz essa barra, né? Ficou bonito, né? Como se fosse um barrado mesmo. Isso. Parece até tecido olhando de longe, né? Eu não vou fazer o escuro em toda a moldura, tá? Deixa eu passar para esse barrado aqui. Depois, com o tempinho, eu mostro como trabalhar o acabamento da flor. Então, aqui, eu posiciono o stencil e faço o preenchimento com a cor caqui. Então, caqui. E aí eu vou fazer toda essa parte aqui de baixo com a cor caqui também, certo? Vou pegar um pouquinho de rústico. E eu faço um sombreado nessa parte inferior. Só com a cor mais escura, com um marrom mais escuro, que é o rústico. Com esse de listras, eu vou completar essa faixa. Também utilizo rústico. Tá? Então, eu fiz essa barrinha inteirinha desse modo. Bom, agora dá pra voltar aqui com a moldurinha e forçar um pouquinho mais a sombra. Olha como o barrado também deu uma levantada, uma valorizada nesse pano, né? É. Vou pegar amarelo aqui nesse miolo. Amarelo ouro. Aí então eu faço algumas batidinhas. Agora o que vai valorizar de verdade mesmo é a gente pegar o pincel, esse pincelzinho aqui mais durinho, e forçar a sombra para valorizar a borda da flor, tá? Então, todas as áreas que eu quiser destacar, eu vou utilizar rústico e vou forçar essa bordinha. Eu posso utilizar até 2 pincéis, eu posso colocar um para depositar tinta e depois outro para dar uma esfumadinha, esse outro limpo, tá? Eu posso fazer isso nas flores e nas folhas. Depois de pronto, eu posso até acentuar um pouquinho de luz na flor. Eu fico ali olhando para o monitor hipnotizado também, viu? É muito bonito e é muito gostoso a gente observar como a coisa vai ficando rápida, pronta e já vai se sobressaindo e vai ganhando formas, né? É muito legal, porque a Mayumi faz quase que em tempo real. Ela vai fazendo, já vai colocando uma nova cor, um novo stencil. Essa é a ideia, né, Mayumi? Essa é a ideia, assim, é da velocidade, facilitar o trabalho dentro do ateliê. Isso aqui possibilita fazer encomendas, né, em grande quantidade também, baixa o custo da produção, porque você faz muito rápido, então é tudo de bom. Sem perder o glamour da pintura, seja ela no tecido ou na madeira. Já já a gente vai mostrar mais peças da Mayumi. O tecido não precisa passar verniz nenhum. Não. Mas se tivesse feito na madeira, essa mesma sugestão, sim, pode. Aí é só passar o verniz? Verniz acrílico, fosco, brilhante, pode misturar os dois também. Aí fica acetinado. No tecido é só aguardar tempo de secagem, né? Umas 72 horas para poder lavar. Lavar bem. Sim. Mais uma pergunta, Mayumi, enquanto a gente está vendo as peças. Muita gente tem dúvida
dúvida de como guardar o stencil e lavar ele bem para durar muito mais tempo. Sim, é uma ótima dica. Para tinta de tecido é muito prático, é só jogar um pouquinho de álcool, esfregar com o próprio pincel pituar, nunca, jamais na mão com esponja, porque estraga. Então, né? joga um pouquinho de álcool, esfrega com o próprio pincel pituar, enxágua e tá novo, tá limpo, é só esperar secar. Tinta acrílica, se forem várias camadas, que a gente usa muitas camadas no stencil, melhor acetona. Acetona tira bem, né? Tira. Ó, as informações todas da agenda da Mayumi, dos projetos dela, das novidades, é lá no Facebook, hein? Que é o facebook.com/Mayumi Takushi, facebook.com/Mayumi Takushi. Agradecendo demais sempre a Mayumi aqui no nosso programa, ela que se preocupa em trazer para vocês peças lindas, peças maravilhosas, sugestões de pintura, e ela tá me contando aqui, né, que as pessoas estão fazendo, né, Mayumi? Estão trabalhando muito bem, muito bem. Eu sinto muita diferença e o pessoal, eu vejo, estão acompanhando pelo Facebook, é muito bacana a evolução. Mayumi Takushi é o Facebook da Mayumi, agradecer demais sempre a vocês, lembrando que o dia só começa depois do ateliê, então um ótimo dia para vocês, e você que está passando um momento difícil, um momento triste em casa, está chateada, não tem vontade nem de sair de casa, eu peço para você fazer o seu artesanato, que eu tenho certeza, viu? Esse recado é para você mesmo que está aí meio chateada, faça o seu artesanato, que eu tenho certeza que você vai se sentir melhor e até esquecer os problemas do dia a dia. O artesanato tem essa magia de fazer as pessoas se sentirem bem. O dia só começa depois do ateliê. Um ótimo dia para vocês. Beijos, ó. E até o próximo programa. Tchau! Saiba quais alimentos sabotam a sua dieta no Você Bonita. Hoje, meio-dia. Assista agora, Revista da Cidade.